é, alopécia, vitiligo, psoríase, lúpus, artrite reumatoide, tiroidite de Hashimoto. São algumas doenças autoimunes, doença de Crohn, são algumas que a gente pode falar que lembra as mais conhecidas. Mas são catalogadas 150 doenças autoimunes. E como que se dá? Toda doença autoimune começa e termina no intestino. Então a gente vai conversar como que as doenças autoimunes elas surgem, o que que se pode evitar para reverter o quadro e como a reflexologia é aplicada aí a doenças autoimunes. Muito bem, gente, aqui ó, eu montei aqui umas figuras para ficar um pouco mais fácil da gente entender, tá? O nosso intestino funciona de forma inteligente, conhecido como segundo cérebro, porque do intestino lá é produzido dopamina, serotonina, o T3 é transformado em T4 para funcionar a tireoide. Então, os hormônios do intestino, por isso o segundo cérebro, vai para o cérebro central, né? Através do nervo vago, que na reflexologia a gente entende que se a gente pressiona, estimula intestino delgado, intestino grosso e o nervo vago é levado para o cérebro as informações e ele dá conta do recado. Então, o intestino existe a microbiota intestinal, que são as bactérias aqui, ó, bactérias boas, bactérias ruins, tá? Mais de 1 milhão de espécies diferentes de bactérias no intestino humano. Então, é muita coisa. É o órgão, né? Então, a microbiota intestinal é um órgão virtual. E aqui há uma inteligência muito grande, tá? Então, assim, quando ele funciona, tá tudo bem, né? Quando tá tudo funcionando. Ah, mas fala, alguém pode falar, comentar assim, mas o meu intestino funciona. Tá? Mas não é só funcionar todo dia, né? Tem muito mais envolvido aí, a gente vai conversar a respeito. Quando o intestino está funcionando, então acontece que esse aqui é um intestino saudável, olha. Mas não é só funcionando de ir ao banheiro todo dia, não é isso. É uma parede aqui do intestino, olha. É um intestino saudável, tem uma parede, né? Do intestino. Não tem fissuras, não tem lesão. Aqui, ó, intestino saudável, que tudo que entra, vírus e bactérias, quando entra, sai normalmente, mas é um intestino saudável. Não tem nenhum tipo de lesão nele, olha. Já aqui é o intestino que teve problema. Teve um intestino que foi estragado devido as lesões que aconteceu aqui, ó. Então, nós vamos ver o que aconteceu que fez isso no intestino. Essa é uma parede do intestino, igual aquela, olha. Só que essa tá saudável e essa não tá saudável. Tá? Alguma coisa fez com que tivesse lesões aqui. Aqui já é um intestino doente, olha. Que são aquelas lesões também, ó. Lesões que ficaram aqui, ó. Devido a alguma coisa que fez com que entrasse no intestino e desenvolvesse aqui essas lesões aqui, tá? Que são vírus e bactérias que entram aqui. Imagine um prédio sem porteiro. Entra e quer, quem quer, sai quem quer. Então, aqui entra as coisas, proteínas boas e proteínas que não digeriu e vai para a corrente sanguínea, sem digestão mesmo, onde vai fazer mal. E outras coisas que a gente vai considerar. Mas aqui, olha só, vai para a corrente sanguínea, porque ficou aberto aqui. O que pode causar, é chamado isso aqui de desbiose intestinal, que está aqui embaixo, olha. Desbiose intestinal. Então, o que pode causar essa desbiose intestinal? Que é uma bagunça que teve aqui no intestino, que é onde começa uma doença autoimune. Então, assim, ó, a pessoa não tem um problema autoimune, olha. Quando tá assim, intestino saudável. Quando tá assim, ela já desenvolveu uma doença autoimune.
ficou com lesões, olha só, a parede do intestino, tá? A desbiose intestinal e depois o consumo de substâncias inflamatórias, que pode ser que, devido às substâncias inflamatórias, pode ter desenvolvido esse problema aqui no intestino. Também há outros fatores, como o fator genético, né? Tem a epigenética, tem a questão emoção, tem o fator emocional também. E o fator do que entra no nosso corpo, né? O que entra ali no intestino, olha só. Aí eu separei aqui algumas coisas que prejudicam a nossa saúde, que são o glúten, leite, açúcar, remédios e álcool, tá? Leite, gente. Vamos falar primeiro aqui do glúten. O glúten não é o mesmo que da época da Bíblia. O trigo não é o mesmo, aquela farinha fina, farinha grossa que a Bíblia descreve, tá? O trigo, ele foi modificado geneticamente. Então, se vocês pesquisarem, glúten significa cola. E essa cola, ela cola aqui na parede do intestino e ela faz essas lesões aqui, tá? Então, tudo que tem glúten, com as farinhas, das farinhas vem os pães, os bolos e assim vai, né? Tudo isso prejudica de forma grave o intestino. O leite, gente, é só o ser humano que toma leite e derivados, né? Depois de adulto. Os animais, a gente vê na natureza que eles tomam leite por um período, mas eles passam a comer outra coisa, vai comer o capim, o bichinho vai comer o capim, vai comer outras coisas. Só o ser humano continua tomando leite depois de adulto, ou comendo os derivados. E faz esse estrago também no intestino, olha só. Aqui o açúcar, tá? Os açúcares industrializados, como dos refrigerantes, os açúcares do sorvete, dos doces, né? Industrializados, também faz aquele estrago ali no intestino. E tem os remédios, os medicamentos, antibióticos, se necessário, né? Às vezes uma infecção, a necessidade de tomar, mas se o uso contínuo, ele vai fazer aquelas brechas também ali no intestino. Os anti-inflamatórios, os anticoncepcionais, também vai fazer brechas no seu intestino. Então, procurar outros meios aí, tá bom? Se tiver um jeito para evitar esses medicamentos aí, vai fazer brechas no seu intestino. E vai causar uma doença autoimune. Se você não tem, talvez a pessoa fala, eu como de tudo, eu uso leite, eu uso açúcar, eu uso álcool, eu uso remédio há muito tempo, nunca me deu nada. É aquele ditado lá, pedra mole, como que fala? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora pode dar problema. O álcool também é a mesma coisa, né? A gente sabe que a parede do intestino é como se fosse a parede da boca do ser humano. É muito sensível. E quando o álcool bate ali por muito tempo, né? Acontece a mesma coisa, vai fazer essas lesões aqui, tá? Então, o álcool no geral, tudo que tem álcool, as bebidas de álcool no geral. E do glúten também, só lembrando, gente, que um ponto que eu esqueci aqui do glúten é o seguinte, que do glúten vem ali a centeio, a cevada, tá? Incluído aqui cerveja, tá incluído aqui também, tá bom? Então, tudo isso aqui, juntando também os metais pesados aí, tá? Que a gente tem em volta, como às vezes está sujeito, né, a ter contato, e os cremes, os produtos de beleza no geral, eles também têm muito metal pesado aí, que também vai invadindo aqui a parede do nosso intestino. Então, gente, quando ocorre tudo isso, aconteceu uma doença autoimune. Quando já aconteceu uma doença autoimune, e agora? Então, surge aqui, naturalmente, nós temos os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos é uma defesa que temos, né, natural ali, e eles têm que combater bactérias, vírus, tá, células cancerígenas,
e eles têm que combater isso aí, naturalmente. Então, eles vão se transformar, porque isso é muito antígeno, eles não têm que buscar ali mais anticorpos, certo? O que acontece? Muito anticorpos ali vai causar também um desconforto ali para a pessoa que tem um problema autoimune. E aí, é o que acontece aqui. Ó. Surgiu lá o soldadinho, né, do bem, os glóbulos vermelhos, o soldado. Vamos supor lá, né, o Schwarzenegger lá tem que combater o mal e ele tem que tirar ali do nosso corpo essas moléculas ruins. Mas essas moléculas ruins, elas são parecidas com as moléculas boas que nós temos no corpo. Então se chama mimetismo molecular. O que acontece aqui? Imagine que você tem aqui, olha, o glúten, falando do glúten primeiro, tá? O glúten, ele tem a gluteína e tem a gliadina. A gliadina é parecida com o aminoácido da tireoide. Então, quando lá o Schwarzenegger, ou o soldadinho do bem, né? Ele quer matar lá, tem que fazer a limpeza, ele tem que limpar ali a bagunça, então ele vai atirar ali na gliadina, tá? Do glúten, tá? Mas é parecido ali com a tireoide, então ele vai atacar a sua tireoide, vai te dar tireoidite de Hashimoto. Olha só que sério. Porque é uma cadeia de aminoácido parecida. Entendeu? É parecida ali com o que já tem ali. Também o cerebelo aqui é parecido com o glúten. Então, quando você faz uso do glúten, olha só o que acontece no cérebro. Tá? O glúten, o cerebelo, ele controla o equilíbrio do nosso corpo. Aí você começa a cair fácil, tropeça fácil, né? O cerebelo aqui no cérebro, olha, bem aqui, ó. E aí, o que acontece? Quando ele é afetado, porque o consumo do glúten é a mesma coisa, a cadeia de aminoácido é parecida. Aí o soldadinho, ele vai atacar porque pensa que é do mal lá, né? A gliadina do cerebelo. O que acontece? Ele vai fazer a mesma coisa, tá? Aí a pessoa começa a ter problema ali de tontura, de faltando equilíbrio, aliás, né? Vai faltar equilíbrio. A mesma coisa, gente, acontece quando a pessoa usa o leite. Falando do leite aqui, ó. O leite, às vezes o consumo dos queijos, os derivados do leite, vai acontecer que pode ser que, mesmo pasteurizado o leite, por mais que ele passe por processo, fica ali a bactéria Streptococcus no seu corpo. E você não sabe, mas os soldadinhos do bem lá, os glóbulos brancos, sabem. Aí ele sabe o que ele vai fazer. Ele vai pegar e vai combater, mas só que lembra, o mimetismo molecular é parecido, similar. A molécula lá da bainha de melina é parecida com os Streptococcus. Aí o seu soldado do bem lá, os glóbulos brancos, ele sabe que ele tem que matar. Ele tem que matar as cobras. Mas ele percorre o corpo e vê a minhoca e pensa que também é cobra. Ele sai matando todo mundo. O que acontece? Ele vai atirar ali na bainha de melina, que é esse neurônio aqui, olha. Ele vai atirar nessa capa. Imagine que é um fio com capa. E aí ele tem que tirar aqui ele vai tirar no Streptococcus, só que parece com a bainha de melina. Aí ele atira aqui. Aí o fio desencapado, o que acontece com o fio desencapado? Vai dar choque, vai dar tchutchu, né? Vai encostar um no outro. E encostando um fio no outro, vai aí desenvolver outras doenças do cérebro, né? Tecido neural, Parkinson, Alzheimer e outro vai ter talvez problemas com convulsões e assim vai. Porque o leite, essa bactéria do leite, tá? Por similaridade, os nossos glóbulos brancos confundem e atacam. É por isso que ataca o próprio corpo, tá, gente? É dessa forma aqui que acontece o negócio, olha. É muito triste, né, saber
que é assim, né? Devido à má alimentação, ou os alimentos todos contaminados, ou estragados, ou diferentes, né? Do que a gente conversou, conforme o glúten ele foi modificado geneticamente. Não é o mesmo da época da Bíblia. O leite, só o ser humano consome tudo de leite hoje, né? Então, assim, mudando isso, muda as coisas. E aqui que acontece? Então, assim, depois disso, vai aparecer aqui problemas autoimunes, como problemas neurais, né? A gente citou, problemas na pele, ó, psoríase e outros problemas de pele ali, ó, vitiligo, os articulares, como artrite reumatoide, e nos órgãos internos, né? No geral. E então, e a parte mais fraca é que se manifesta primeiro. Às vezes fala assim, eu como tudo isso, sempre usei isso, nunca me fez mal ainda, né? Mas pode com o tempo desenvolver. Uma pessoa com problema autoimune, a gente sabe que a doença autoimune ela não tem cura. Mas não tem tratamento assim específico. Só é dado para ela corticoides, imunossupressores, para poder tirar as dores e para poder fazer com que ela tenha assim menos anticorpos, porque esses anticorpos demais vai causar problema também, ela vai ter dificuldade, ela vai ter sintomas indesejáveis. Só que quando se tira esses imunossupressores, os imunossupressores tiram as defesas dela, diminui as defesas, ela fica também sem defesa. A imunidade de uma pessoa com doença autoimune é menor, é baixa. Então, como reverter isso? Como a gente pode reverter? Né? Então, primeiro vamos falar do diagnóstico. Será que é um diagnóstico fácil? E também não é um diagnóstico fácil. Como eu mencionei, eu passei por isso, problemas com uma doença autoimune, convivi de perto com uma pessoa com doença autoimune. O diagnóstico não foi fácil, foi passado por 4, 5 médicos para poder entender, depois daquele exame FAM, né, que é o fator antinuclear, em que se você tem uns sintomas assim, meio estranhos, procura o seu médico e peça esse exame. E então, aí assim, após esse exame, que a gente entende como que pode se cuidar um pouco mais, mas é muito complicado até chegar nesse diagnóstico aí. Tá certo? Como a gente mencionou, toda doença autoimune começa e termina no intestino? Muito bem. Termina como? Como que termina uma doença autoimune? Então, a gente vai entender que tem os pré-bióticos e os fermentados. Os pré-bióticos são os alimentos de Deus. Olha, tá? Então, os alimentos de Deus são os vegetais, legumes, frutas, no geral, né? O mais colorido possível. Então, a gente fazendo uso desses são os pré-bióticos. E aí, você procurar também ver o que é que tem, né? A internet está aí para você pesquisar e ver como você consegue também se alimentar e ter uma vida melhor tomando os fermentados, tá? Então, fazendo uso desses, também ômega 3, vitamina D3, consulte aí o seu médico para poder ter uma vida mais saudável. Mas nós, como terapeutas, procuramos ver e tratar a pessoa como um todo, com auxílio, né? Integrando aí o tratamento que o médico passa a você, para que você tenha uma qualidade de vida melhor. E a reflexologia, ela entra aqui. Por quê? Porque você se alimentando assim, de forma adequada, comendo o mais natural possível, usando os pré-bióticos, né, que são esses alimentos aqui, todos os grãos, né, tudo que você descasca, tudo que é perecível, né, que estraga rápido, são esses alimentos que você deve consumir. Então, esquecendo aqueles que você tem que abrir, os pacotes industrializados, que fica muito tempo armazenado, esses são os prejudiciais. Muito bem, então os fermentados, os prebióticos, as vitaminas aí D3, ômega 3, e consulte o médico para às vezes você saber a dosagem, tá bom? E a gente orienta você a cuidar das emoções também, né? Que não se abalem, porque a emoção também é um problema. A emoção descontrolada, ela desgoverna todo o corpo humano.
Então, gente, é assim que pode terminar uma doença autoimune no intestino. Lembrando que é o segundo cérebro. Através da reflexologia, trabalhamos o nervo vago, que leva as informações para o cérebro central. É onde tudo funciona legal. Tá bom? A reflexologia trabalha o sistema digestório para que haja aí uma digestão legal, para que desenvolva aí o intestino grosso também fique legal e as funções ali dos hormônios trabalhem funcionando muito bem, tá bom? Gente, foi muito bom falar com vocês por mais esse vídeo aqui. Espero que seja de ajuda, espero que vocês tenham entendido. Se for de ajuda, esse conteúdo serviu para você que tem um problema autoimune, se serviu, se valeu, se você ainda não tem um problema autoimune, sabendo que uma doença autoimune, ela pode sempre puxar uma outra doença imune, a gente falou, ela sempre arrebenta num lugar mais fraco, né? Um lado mais fraco. Ela pode desenvolver outras, então você cuide para que não desenvolva, tá? A nossa saúde é fundamental, né? Primeiro, com saúde a gente cuida de todo o resto, sem saúde a gente não consegue cuidar de mais nada. Então, o Dr. Laí Ribeiro, ele tem uma frase que ele repete, né? Porque a frase é de Hipócrates, eu gosto muito. Ele fala assim, que seu alimento seja o seu remédio. E que seu remédio, ele seja o seu alimento. Vou repetir. Que seu alimento seja o seu remédio. E que seu remédio seja seu alimento. Muito obrigada, gente. Se for de valia, para concluir aqui, compartilha, tá? Se você achou que valeu a pena, você entendeu, compartilha com quem você sabe que tem um problema autoimune, compartilha com quem você vê que está precisando, que não se cuida muito, que pode futuramente desenvolver, tá bom? Muito obrigada. Deixa isso. O que foi do seu aprendizado nesse vídeo? Você conseguiu entender? Põe para mim nos comentários. Muito obrigada.